Queridos, eu creio que Deus te trouxe aqui para ministrar o teu coração. Veio uma palavra que Deus me mostrou aqui. Primeira Samuel. Santo Espírito, és bem-vindo. 1 Samuel 16. Vão ler aqui. Essa palavra ela é extremamente forte. Deus tá mandando, bora, né? Bora lá. Palavra de Deus. Keila falou que não conseguiu acordar às 6h30. Keila, hoje começou muito atrasado, que a internet não estava funcionando. Você acredita? A palavra de Deus está aqui e diz assim, 1 Samuel 16, versículo 14. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno atormentando. Quando o nosso soberano mande a seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar dele, o homem tocará a harpa e ele se sentirá melhor. E Saul respondeu aos que servia: encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. E os oficiais responderam: conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. E Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para ele. E Saul gostou muito dele. E Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito maligno se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentiu alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Espírito Santo, ministra no nosso coração, enche o nosso coração com a tua presença, guia-nos no nome de Jesus. Queridos, essa palavra aqui é uma palavra que fala a respeito, né, de libertação. A gente já iniciou nossa live falando de libertação. E uma das coisas que é extremamente poderoso é que o louvor liberta. O louvor, a adoração, ela traz libertação para a ambiência, para os lugares. E aqui nós falamos de um homem que foi ungido por Deus, um homem, o povo, eles queriam um rei. E Deus permite que Saul fosse o rei. Era a vontade de Deus? Não. Então, queridos, existe uma diferença entre a vontade de Deus e a permissão que Deus dá para algo acontecer, tá? Aquele povo, ele estava clamando por um rei, e Deus, entre aquelas pessoas ali de Israel, Deus escolhe Saul para permitir que fosse rei.
Só que Saul, ele é alguém que não obedece às orientações e à voz de Deus como deveria. Saul, ele é bloqueado, eu vou usar essa palavra, na necessidade de aprovação. Saul era um homem adoecido na alma dele, e por conta da doença na alma de querer agradar os homens, ele desagrada a Deus. E por conta de desagradar a Deus, Deus decide que Saul não vai continuar no reinado. E Deus, ele encontra alguém segundo o coração dele para ele colocar no lugar de Saul. E nesse meio tempo, Saul começa a ser oprimido por um demônio. Saul começa a viver um processo de opressão. E aqui na Bíblia, quando diz assim, um espírito enviado pelo próprio Deus. Aqui a tradução tá assim. Mas isso aqui fala de um processo de permissão. Por quê? A nossa vida, queridos, é uma vida construída de plantio e de colheita. E tem coisas que você está dizendo que é castigo de Deus. E não é castigo de Deus, é colheita que você está fazendo por conta das suas escolhas. Tem pessoas aqui que espíritos malignos estão atuando dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família, dentro do teu casamento, porque você foi tomando decisões que foram abrindo portas para que esses espíritos malignos fizessem parte da tua casa, da tua vida, da tua família. E hoje, o que você está vivendo é colheita. O que Saul estava vivendo era colheita do seu plantio. Era colheita do que Saul estava plantando. Saul, ele tinha plantado um lugar de desobediência. Ele tinha aberto uma brecha, exatamente, Cláudia. Uma brecha. E então ele vive um processo de colheita. Então é importante você entender o que eu estou vivendo hoje. Eu plantei? Importante isso. Porque às vezes nós estamos reclamando de uma colheita. E Deus, queridos, Ele nos permite plantar o que quisermos plantar. Nós podemos plantar obediência ou nós podemos plantar desobediência. Só para você ter ideia, eu tinha um treinamento marcado em São Paulo. O local está pago, tudo certo, pessoas já tinham feito inscrições para um treinamento em São Paulo. E Deus começou a usar. Eu tenho grupo de intercessão, eu tenho pessoas que oram. É bom a gente estar cercado por quem ora, por quem clama. E eu comecei a sentir algo que eu não era aquela paz de Cristo que excede todo entendimento. Porque toda vez que eu fizer imersão ou mentoria, tem guerra. Tem guerra porque o inimigo, ele sabe o quanto as pessoas crescem nesses processos. O inimigo sabe que são 2 dias extremamente impactantes, transformadores e que a pessoa vai levar para a vida. São tantos testemunhos que são construídos dentro desses 2 dias que é algo realmente sobrenatural. Só que aí Deus começou a ministrar. Deus começou a falar. E uma das palavras que Deus trouxe foi muito interessante. Ele disse: eu estarei com vocês. É uma equipe que vai para São Paulo. Eu estarei com vocês. Mas não é o tempo
para esse território. Eu estarei com vocês, mas não é o tempo para esse território. Olha a diferença. Deus está dizendo, eu vou estar com vocês. Se você decidir fazer o negócio, eu vou estar com vocês. Eu vou estar lá junto. Mas não é o tempo oportuno para esse território. Vai chegar o tempo, vai chegar a época, inclusive já mostrou o tempo e já mostrou a época, que é para ser feito. E eu preciso discernir isso. Por quê? Eu preciso entender o que fazer, como fazer e que tempo fazer. Se José sai 2 anos antes da prisão, ele era o ex-prisioneiro José. Mas ele sai 2 anos depois que ele pediu para sair. Ele falou com o copeiro, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Fala de mim. Fala que eu interpretei seu sonho. Fala que eu sou uma bênção, que eu tô aqui injustamente. Só que quando o copeiro chega lá fora, ele se esquece completamente de José. Completamente. Um branco. Ele vai viver a vida dele como se José não existisse. Como se José não o tivesse auxiliado em nada. Ele segue o caminho dele. 2 anos depois. Faraó tem um sonho. E o copeiro fala, meu Deus, o Zé. O Zé que interpretou meu sonho. José, meu pai eterno. Lembrou. Tempo certo. Na hora certa. 2 anos depois do tempo que ele queria. José sai, e não mais como um ex-escravo, um ex-prisioneiro, mas ele sai de um dia para o outro, para se tornar a maior autoridade do mundo, o governador do Egito, que salva o mundo inteiro da fome. Eu preciso estar atento com o plantio e com a colheita. Eu preciso estar atento à direção que Deus está dando. Eu preciso estar atento às movimentações das atmosferas espirituais. Eu preciso estar atento àquilo que é natural, àquilo que é espiritual, àquilo que é emocional. Eu preciso perceber o que Deus está falando, o que Deus está orientando, o que Deus está conduzindo. E tem momentos, queridos, que nós vamos precisar decidir, nós vamos agradar os homens ou nós vamos agradar a Deus. Nós vamos fazer aquilo que Deus está dizendo ou aquilo que eu quero. Nós vamos fazer aquilo que Deus está falando ou aquilo que eu. E para isso, muitas vezes a gente vai mortificar o meu eu, a minha carne, a minha vontade. E é interessante, porque muitas pessoas, queridos, acreditam que o jejum é uma barganha. Muitas pessoas acreditam que jejuar é trocar com Deus uma bênção, um milagre. Eu jejuo e Deus me dá uma bênção. Eu jejuo e Deus me dá um milagre. Eu de jejum. Não é. Queridos, o jejum é para mortificar você. É para matar os seus desejos, as suas vontades. É para calar a voz do seu corpo. O jejum fala de mortificação da sua carne. O jejum fala de governo da sua alma. E o jejum fala de vivificação do teu espírito. Por isso que quando você está em jejum, você consegue ver, ouvir
e perceber coisas que você não via, não ouvia e nem percebia. Você consegue perceber que você está em ambientes errados, que você está fazendo o que não era para ser feito, que você está agradando quem não era para agradar, que você está dando passos em lugares que não era para dar passos. O jejum, ele te leva para esse lugar, mortificar a sua carne, governar a sua alma e vivificar o seu espírito. Porque quando eu mortifico a minha carne, quando eu trago o governo para minha alma, emoções, sentimentos, e então eu vivifico o meu espírito, eu consigo ouvir o que Deus está falando, o que Deus está orientando. Quer dizer, eu consigo crer em coisas que eu não cria antes. Eu consigo enxergar aquilo que eu não enxergava antes. E eu consigo perceber. E nesses dias você vai perceber que tem atuações do maligno dentro da tua casa. Nesses dias você vai perceber que tem pontos de contato que você não tinha percebido. Nesses dias você vai perceber que tem coisas que você está ouvindo, ambientes que você está inserido que não era para estar inserido. Saul preferiu agradar os homens do que agradar a Deus. Quando Samuel chegou, Samuel falou assim: Saul, o que você fez? Para que você fez esse holocausto, Saul? Para que você apresentou? Isso aqui é coisa de sacerdote, não era para você fazer. E ele falou assim: olha, os soldados estavam indo embora. Então, para não desagradar os soldados, para não perder os homens, eu preferi desagradar a Deus. É o que Saul fez. E Saul, queridos, plantou desobediência, abriu uma porta. E quando ele abre uma porta, o que acontece? O maligno vem fazer parte da história de Saul. O demônio vem fazer parte da história de Saul. Ao invés do Espírito de Deus, do mover de Deus, da glória de Deus, da manifestação do Senhor, agora Saul está sendo atormentado por espíritos malignos. E não se enganem, nós nunca vivemos numa geração tão atormentada por espíritos malignos. As pessoas estão atormentadas por espíritos malignos. Tem pessoas que é natural o que ela está passando. Não, não é não. É espiritual. E aí, queridos, é a hora da gente discernir. Porque aqui, quem estava trabalhando com saúde discerniu. Falou assim, olha, tem um rapaz lá que toca. Ele toca bem. É uma pessoa cheia de Deus. Vamos chamar ele. Porque quando ele vir, algo vai acontecer aqui. E todas as vezes que Davi, cheio do Espírito Santo, Davi tinha sido ungido poucos versículos antes. Davi, cheio do Espírito Santo, tocava. E o espírito maligno tinha que sair da vida de Saul. Só que é interessante, queridos, que o espírito saía, mas ele retornava. Sabe por quê? Porque sem mudança de vida, não tem expulsão de demônios. Ouça isso. Ouça. Para tudo. Sem mudança de vida, sem limpeza de casa, não tem expulsão de demônios. Você expulsa, ele volta. Você expulsa, ele volta. Você expulsa, ele volta. Eu falo, gente, o problema não é libertação. O problema é limpeza de casa. O problema é sua alma adoecida, ferida. O problema é essa falta de perdão. Você não perdoa, você não libera. O problema é essa amargura no seu coração. Falar mal de todo mundo, ninguém presta. O problema é
que você carrega tanta nojeira, tanta sujeira dentro de você? Uma casa suja, uma casa imunda, uma porta aberta para demônios se alimentarem, atuarem. E a libertação que Davi fazia não adiantava de nada, porque Saul não queria mudar de mentalidade. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Se você expulsa um demônio da sua vida, da sua casa, da sua família, precisa ser feita uma limpeza. E a limpeza é metanoia. É arrepende. É muda de caminho, é muda de rota. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você falava mal dos outros, não fala mais mal dos outros. Se você alfineta todo mundo, critica todo mundo, para de criticar. Se você deve, paga. Mudança de vida, mudança de mentalidade, metanoia. Se você carrega falta de perdão, você precisa perdoar. Tem pessoas, queridos, que tá dando dinheiro dentro de uma consulta psiquiátrica e tomando um monte de remédio, mas seu problema é demônio. É Satanás e seus demônios que estão atuando na sua vida todo dia. E o psiquiatra aí, os remédios, não vai expulsar esse trem aí, não. Mas também tem pessoas que estão mandando o demônio embora, mas a casa está suja. E você vai precisar fazer uma reprogramação da sua mentalidade. Você vai precisar ressignificar a sua história. Você vai precisar fazer uma limpeza nessa confusão e nessa bagunça que está em você. Das dores, das problemáticas que você trouxe durante toda a sua jornada de vida. Davi vinha, tocava, o demônio saía. Daqui a pouco o demônio voltava. Vai e volta. Quantas vezes eu já vi as mesmas pessoas dentro da igreja endemoniadas? Por quê? Precisa limpar a casa. 15% é demônio, o resto dos 85% é limpeza de casa. É reprogramação da sua mentalidade. É metanoia, é mudança de vida. Eu estava indo em uma direção, mas agora eu mudo a minha rota. Eu mudo a direção onde eu estava indo. Eu vivo transformação real. Realidade de transformação de Deus para minha vida. Deus quer trazer consciência para você aqui nessa manhã. Que tem coisas na sua vida que você vai precisar mandar embora. Espírito de mentira fora. Espírito de confusão fora. Espírito de medo fora. Tem um livro, se você gosta de ler, se não gosta, ouve. Hoje, olha que maravilha, você pode ouvir o livro. Porcos na Sala. Tá por aqui em algum lugar. Porcos na Sala. Ouça esse livro. Leia esse livro. Nós precisamos entender que nós precisamos caminhar em uma crescente todos os dias. Eu preciso crescer espiritualmente todo dia. Eu preciso crescer emocionalmente todo dia. E eu preciso crescer e desenvolver no meu corpo todo dia. Eu preciso entender que eu preciso alinhar as 3 esferas da minha vida: espírito, alma e corpo. Eu preciso construir essa nova realidade todos os dias. Eu preciso buscar Deus todo dia, ler a palavra todo dia, ter comunhão com o Espírito Santo todo dia, mergulhar na presença de Deus todo dia.
Mas eu também preciso reprogramar minha mente todo dia. Eu preciso... Peraí, tem uma raizinha de amargura que eu vou fazer, vou consertar, vou ajeitar. Eu preciso estar atento que esse crescimento é diário. São todos os dias. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda, para que você perceba. Tem coisas na sua vida, queridos, que você plantou e você está colhendo. E se você não gosta da colheita que você está fazendo, você, a partir de hoje, vai dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão por toda a plantação que eu fiz. E essa colheita, de fato, não é a que eu quero fazer. Mas a partir de agora, na tua presença, Senhor, eu decido ter uma nova postura, de uma nova plantação. Tem pessoas aqui que vão precisar entender que tem questões que você está vivendo, que é espiritual, que você vai ter que mandar embora. Fora, diabo, da minha casa, fora em nome de Jesus. Mas também tem pessoas aqui que vão precisar entender que tem questões na sua vida que são emocionais. E você vai precisar passar por processos. Processo de quê? De limpeza dessa sujeira. Processo de quê? De desentulhamento dessa bagunça na tua vida. Processos de quê? De tirar essa sujeira de dentro de você e reprogramar a sua mentalidade. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a nossa mente seja reprogramada pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está falando, dizendo, orientando. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te trazer consciência. Para te trazer consciência que alguém escolhido por Deus, como Saul. Era a vontade de Deus, Saul como rei, não, mas Deus permitiu. Alguém que era cheio do Espírito Santo, mas que por conta das suas decisões, plantio. Presta atenção nisso. Por conta das suas decisões, plantio. Decisões erradas. Saul abre uma brecha para demônios atuarem na sua vida. E esses demônios iam e voltavam. Por quê? Porque não havia limpeza na casa de Saul. Porque não havia limpeza na vida de Saul. Saul não se arrependeu do seu pecado. Saul não fez o caminho de volta. Sabe qual é a grande diferença entre Davi e Saul? Davi também errou, falhou, pecou. Bagunçou, esculhambou. Só que Davi se arrependeu. Quebrantou o seu coração, se arrependeu diante de Deus. E Davi não apenas se arrependeu, ele decidiu mudar. A palavra de Deus diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Davi se arrepende e ele entende que ele precisa de mudança de rota. Agora Saul não se arrepende. Saul não se arrepende. E por isso que Davi canta: o demônio vai embora. Daqui a pouco o demônio volta. Você precisa hoje entender o que eu estou vivendo na minha vida, que é plantação. O que eu estou colhendo aqui? O que Deus disse que não era para eu fazer e eu fiz? Quais foram as orientações que eu desobedeci quando Deus disse que não era e eu teimei? E hoje eu estou colhendo. Quais são as colheitas que eu tenho feito? Do que eu preciso me arrepender? O que eu preciso deixar para trás? Quais são os pecados que eu preciso me arrepender e deixar para trás? Qual é a metanoia que eu preciso fazer na minha vida? Qual é a mudança de mentalidade
que eu preciso adentrar na minha vida? Quais são os demônios que estão atuando na minha vida? É a mentira? É o medo? É a confusão que está instalada na minha casa? Onde eu vou, eu arrumo uma confusão? É a fofoca? Qual é a ação demoníaca que faz parte da minha vida? Eu tenho o nome de crente, mas eu tenho ação de demônio. Olha que coisa doida. A gente precisa estar atento, queridos. E eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz assim, ó, examine o homem a si mesmo. Tem muita gente, queridos, que fala mal de autoconhecimento. Ai, que esses negócios de treinamento, de autoconhecimento. A gente tem que ter cuidado mesmo, porque tem muita água suja nesse meio, tem muita água podre. Mas tem muita gente boa nesse mercado. Porque a palavra fala de autoconhecimento, fala assim, ó, examine o homem a si mesmo, olha para você. Se veja, se perceba, o que está errado dentro de mim? Qual é a bagunça que precisa ser mudada aqui dentro? O que eu preciso olhar para dentro de mim? O que eu tenho feito, Senhor, que tem desagradado o teu espírito? Quais são as ações? Quais são as falas? Eu era muito faladeira, queridos. Eu era muito... Quando eu via, eu era igual a história assim. Quem fala demais dá bom dia cavalo. Eu era igual a esse povo. Quando eu vi, eu já tinha falado demais. Já tinha falado que não devia. E eu comecei a orar. Deus, coloca um anjo, Senhor, com espada de fogo na minha boca. Que tudo que saia da minha boca seja, Senhor, para a glória do teu nome. Para honrar, Senhor, a tua presença. Porque, queridos, nós vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Isso é muito perigoso. Hoje eu até falo, mas para a glória de Deus. Meu Deus, quantas mudanças. Mas é o olhar para dentro de você, examine o homem a si mesmo. Se Saul tivesse se percebido, se olhado, ele tinha percebido onde ele errou, onde ele falhou, ele tinha se arrependido, ele tinha agradado a Deus ao invés de agradar os homens. Lá no final da sua vida, ele teria se arrependido e ele não teria ido buscar uma bruxa, uma pitonisa, para poder se aconselhar, ao invés de ser aconselhado pela presença de Deus. Saul foi se perdendo, queridos, gradativamente. E eu quero terminar essa mensagem dizendo, ninguém se perde da noite para o dia. Ninguém se distancia da noite para o dia. Toda a ação é sorrateira. As distrações vão chegando. E as coisas vão acontecendo dentro de você. E se você não tiver uma autoanálise de você, e a importância de fazer isso todos os dias, de se perceber, de se avaliar. Tem uma ferramenta que a gente faz no treinamento, que a gente chama de roda da vida. Essa ferramenta é para você fazer pelo menos de 2 em 2 meses. Para quê? Para você avaliar como eu tô. Como eu tô espiritualmente, como eu tô como uma mãe, como eu tô no meu casamento, como eu tô na minha saúde, como eu tô nas minhas finanças, como eu tô emocionalmente. A importância de você se autoavaliar e perceber, Senhor, eu tô crescendo, ou eu estou estagnada, ou eu tô morrendo. Porque nada, queridos, na nossa vida está em neutralidade, nada. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos morrendo. Ou nós estamos evoluindo, construindo, ou nós estamos destruindo. Não existe neutralidade. Não, estou estagnado, estou parado. Não. Até a tua estagnação é uma forma de ir morrendo, de ir desconstruindo. Deus quer que você construa, Deus quer que você viva
uma vida completamente diferente. E para isso, nós precisamos obedecer a direção e a voz do Espírito Santo de Deus. Não tem outro lugar para a gente ouvir a voz certa. Não tem outro lugar, a não ser na presença de Deus. Para que a gente entenda o que é colheita, o que é ação maligna, o que é falta de se perceber, de se entender, o que é que eu preciso nesse lugar da presença. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para te trazer consciência. Deus te trouxe aqui para você se conscientizar do que você plantou, do que você está colhendo, para conscientizar se tem ações malignas que estão atuando aí na sua vida, ou se você precisa realmente de uma limpeza de casa, de se arrepender e deixar um monte de confusão e pecado que você tem carregado na tua vida, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã, nós apresentamos essa palavra e nós queremos te pedir que nós não sejamos como Saul, que desobedeceu a tua voz, a tua direção, quis mais agradar homens do que agradar ao Senhor. Nós não queremos ser como Saul, que se perdeu no meio do caminho. Nós não queremos ser como Saul, Pai, que não se arrependeu do erro, da falha e do pecado. A tua palavra diz que quem diz que não peca é mentiroso. E de fato, Senhor, nós pecamos, erramos e falhamos, mas nos ensina a adentrar naquele lugar de um coração contrito e quebrantado, de alguém que se arrepende. De alguém que se arrepende e alcança a misericórdia do Senhor. De alguém que se arrepende e deixa. Ah, Deus, que demônios não façam como fizeram com Saul. Vai e volta na nossa vida. Mas que verdadeiramente, Senhor, nós possamos adentrar nesse lugar de transformação total, completa na tua presença. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela tua palavra, pela tua direção. E profetizamos hoje que os nossos olhos se abram de uma forma sobrenatural para enxergar, ver, perceber tudo aquilo que nós não estávamos vendo, percebendo. E que ainda hoje nós venhamos tomar decisões estratégicas para permanecer no centro da tua vontade. Não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas, Senhor, alinhados com o propósito do céu. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém.